Saudações, eu sou William Moraes e o relato que eu vou ler hoje para vocês, eu achei que eu já tinha até compartilhado, mas acredito que eu comentei sobre ele no canal Afinal que Somos Nós. Falei um pouco por alto. Eu vou ler aqui na íntegra, com detalhes, porque eu acho um dos relatos mais interessantes de experiência que eu vivenciei com lucidez extracorpórea. O relato aconteceu do dia 20 de abril de 2018. Então, tinha quase 4 meses após o acidente que levou o meu amor daqui, juntamente com o pai dela. E aqui eu vou ler para vocês um encontro que eu tive com os dois. Não foi o primeiro encontro, mas pelo que me lembro foi o segundo encontro ou terceiro. E neste eles já estavam juntos também. Eu agora estou na dúvida porque não olhei se quando os encontrei numa espécie de hospital foi antes ou depois disso aqui. Eu acho que isso aqui foi depois. Como já faz 6 anos e meio, quase, eu não me lembro exatamente. Aqui eu começo dizendo que eu estava volitando sobre uma rua aqui perto. Eu cito o nome das ruas, não vai fazer diferença para vocês, mas eu estava flutuando em posição de meditação e as ruas estavam cobertas por água corrente que descia. E eu tive plena consciência de estar fora do corpo físico e pensei que precisava aproveitar e me concentrei para estar aberto a ser levado para onde eu precisava ir, para aprender o que fosse, mas que, se possível, queria ver o meu amor. E isso em respeito ao processo dela, se não fosse algo que a atrapalharia e provavelmente a mim também. Então, comecei a escutar um mantra que eu não me lembro, nem quando eu acordei, eu não consegui escrever. Era algo que não era palavras em português, então não decorei. Era um mantra e em minha direção, eu ainda no ar, flutuando em posição de meditação, veio um homem também nessa posição, que surgiu de um portal aparentemente dimensional, que se abriu em um vórtice colorido e bem psicodélico, como uma mandala viva. Esse homem saiu deste portal. Ele ergueu a mão e eu ergui a minha, a mão direita, e como ele veio em minha direção, eu bati a minha mão na dele, ou ele bateu a dele na minha, algo assim de... E ele passou por mim. Eu soube que ele era eu de uma vida passada, mas por percepção. E era um monge. Passou por mim enquanto outro, igual a ele, saiu do vórtice e também veio em minha direção. Isso se repetiu mais 2 vezes. E eu alternava as mãos entre direita e esquerda quando eles passavam, porque eles alternavam também. E um passava de um lado, o outro passava do outro, sem entender muito bem o que aquilo significava. Depois de 3 desses passarem por mim, eu desci a rua volitando, também sentado, ainda em posição de ar, uma posição de meditação, que é algo muito comumente, algo que eu faço muito comumente, para me deslocar. Aliás, para saber se eu estou acordado ou fora do corpo. Às vezes, eu costumo saltar e prender as minhas pernas nessa posição, dobrar as pernas, para ver se eu flutuo e se eu estou realmente fora do corpo, porque às vezes parece que eu estou no mundo físico. E já tive certeza algumas vezes que eu ia cair de nádegas no chão. Ao descer a rua, eu contornei o quarteirão e subi uma outra rua. Aqui eu falo o nome das ruas para me situar, porque são do meu bairro, um pouco mais afastadas da minha casa, mas do meu bairro. E as ruas ainda estavam cobertas por água. Virando uma esquina, eu vi muitas pessoas nadando num lago. A rua de cima
já estava sem água corrente, mas tinha um lago, não era coberta por água. Tentei ver se conhecia alguém e eu vi, ainda do alto, o meu sogro. E o meu coração teve esperanças em ver o meu amor ali também. Antes de chegar perto dele, eu a vi. E eu já fui direto a ela. Porque eu nunca sei o tempo que eu terei fora do corpo. E entrei na água. E ela me viu. Aterrisei na água. Não pode ser aterrizar, né? Porque foi na água. Ela sorriu e me abraçou. Saímos do lago para conversarmos melhor. E enquanto fazíamos isso, muitos outros saíram da água também. E o meu amor disse para irmos com eles, sem nos secarmos. Nós fomos. Seguimos até um carro muito grande e entramos. Não perguntei se aquele carro era realmente necessário no mundo astral, porque o meu foco estava muito no meu amor mesmo. Eu estava plenamente com a atenção nela. Sei que tinha muita gente no carro, e era um carro que cabia todo mundo. O meu sogro estava no banco de passageiros também, e cabia muita gente, tinha gente na frente e ao nosso lado, mas eu estava totalmente focado nela. O resto do pessoal conversas aparentemente cotidianas, e eu perguntei para ela pela primeira vez como tinha sido para eles, os dois, o momento da passagem para o outro lado, o acidente. Eu usei eles para incluir o meu sogro, mas ele só forçou um sorriso meio desconfortável, porque nessa hora eu olhei para ele e lamentei ter perguntado, porque antes disso ele estava sorrindo genuinamente. Mas eu precisava saber, e o meu amor disse ter visto um vulto vindo de lado e tudo ficou escuro. E depois ela só via tudo em flashes, em cenas que se alternavam no escuro, entre uma coisa e outra. Disse que viu, por exemplo, a mãe dela no hospital e me relatou ter pensado: caramba, o que aconteceu com a minha mãe? Assim, ela não vai chegar lá com a gente. Esse lá com a gente, eu captei, era o destino da viagem, visitar a irmã dela. Para ela, a mãe dela tinha se machucado e ela não. E depois ela confirmou ter pensado que a mãe dela tinha sido a única a se machucar, no que quer que tivesse acontecido na hora daquele vulto. E depois perguntei se ela tinha encontrado alguém que ela já conhecia, e ela me disse que estávamos indo exatamente ver a avó dela. E eu a abracei novamente. Precisava senti-la perto de mim o máximo de tempo que eu pudesse, e contei para ela como eu ficava falando para ela quando eu achava que precisava, sobre ela seguir em frente sem se preocupar, para ela ficar bem, e que eu mandava mensagem apenas, e que ela mandasse mensagem para mim apenas se pudesse, mas que se fizesse isso, era para ela falar algo que somente nós sabíamos, para eu ter certeza. O que não é certeza não, tá? Porque os espíritos podem saber, porque eles nos acompanham, captam pensamentos, mas nesse momento aqui fui ingênuo, porque eu precisava ter certeza, e mencionei um código que nós tínhamos composto por duas palavras que contavam uma história de um sonho. Eu contei para ela que eu vi um bichinho que era uma mistura de dois bichos, e a gente apelidou esse bicho com os dois nomes, misturando-os. E ela tinha adorado, a gente ria disso, quando eu contei para ela anos atrás. Ela sorriu repetindo as palavras, a palavra que era a junção dos dois, mas inverteu os animais. O que eu falava antes, para ter uma concordância maior, ela inverteu, e eu ri dizendo que ela sempre invertia isso. O que é estranho, porque quando eu acordei, eu sabia que ela nunca tinha invertido as palavras. O que torna esse relato passível de questionamentos? Todo relato tem que ser questionado. O problema aqui é a contrapartida da lucidez que eu constatei.
Eu estava muito, muito lúcido. Uma das experiências com a maior lucidez que eu já tive. E eu considero que talvez seja aquela questão de memórias um pouco embaralhadas, não sei, ou uma memória do lado de lá, ou ela sempre invertia do lado de lá, alguma coisa nesse sentido. E eu estava muito lúcido, ciente de que eu poderia acordar a qualquer momento e até monitorava meu corpo à distância. Quando descemos do carro, por exemplo, eu falei que ia entrar com eles na casa, mas que eu poderia sumir a qualquer momento, porque eu estava com alguma vontade de urinar. E o pai dela, pai do meu amor, falou: xixi é foda, acorda mesmo, mas eu não tenho mais que me preocupar com isso. Era bem o jeito dele de falar. Aqui eu coloquei exatamente como ele falou, tá? Acho que quando eu relatei no canal final que somos nós, eu modifiquei, eu não falei foda, só pra amenizar. E entramos, eu de mãos dadas com meu amor. Ali dentro eu fiquei muito tempo. A avó do meu amor era alguém requisitada, tinha fila de gente para ser tratada por ela. Meu amor, porém, foi entrando, passando na frente e me levou até ela. Eu a vi, mas ela não parecia ela não tinha a imagem que ela tinha aqui. Me lembrava uma outra senhora que eu conheço, mas ali não questionei nada disso. A imagem dela já tinha sido alterada. Ela não tinha mais a idade avançada que ela tinha aqui quando se foi. Para mim, ela, independentemente de como se parecesse, era ela. E perguntei se por acaso ela se lembrava de mim, já sorrindo. E ela falou: claro que eu lembro, e me cumprimentou com um beijo na bochecha, mas disse que não ia poder fazer alguma leitura para mim ou me atender, porque tinha outras pessoas. E eu disse que estava só de passagem, que eu ainda estava vivo, mas que estava me preparando para morrer, e ninguém se importou com a forma que eu falei, ou com a palavra, né, ou o jeito que eu falei, e nem precisei explicar o que eu quis dizer, que era eu estar estudando tudo que eu podia para me preparar para ter uma boa passagem para lá. Não era uma questão de estar buscando a morte. Mas ela estava realmente ocupada, ela captou isso, foi muito rápido, e eu me afastei um pouco, parando ao lado de um sofá no qual tinha uma mãe com uma menina de uns 9 ou 10 anos esperando atendimento. A menina tinha os olhos cobertos por um esbranquiçado, mas olhou para mim, assim como a mãe. Eu as reconheci, sabia que a menina tinha morrido fazia um tempo. E quando meu amor voltou para ficar comigo, eu perguntei, quando saímos para o quintal da casa, se ela se lembrava da menina com a mãe, e ela disse que sim, que era aquela menina que teve aquela doença nos olhos. E eu me perguntei em silêncio se a mãe também estava morta ou se estava ali só para ficar com a filha um pouco. Mas depois de acordado, eu não faço ideia de quem sejam as duas. E eu acho que eu captei que a mãe estava ali acompanhando ela temporariamente. Que foi o que eu percebi, sem precisar ter perguntado. E falo aqui que é muito comum isso de ter uma memória lá e outra aqui. Lembrar de coisas lá que são de conhecimento da gente e aqui não sabermos quem são. Fiz uma anotação mental para perguntar para a prima do meu amor, com quem mais tenho contato, se ela ou a mãe sabe quem eram essa menina e a mãe da menina, e não sei a razão de ter pensado nessa prima e nessa tia do meu amor. Algo me disse que elas conheciam tais pessoas, mas nunca perguntei. Fiquei com meu amor mais um pouco, mas ela se afastou outra vez para ajudar a avó numa coisa e alguém me ofereceu uma bebida que estava numa saladeira de vidro. Um vasilhame. Era uma água cheia de temperos e algo oleoso. Eu usei uma concha para encher um copo, mas para não fazer desfeita, mas veio 2 pedaços de coisas que pareciam carne de frango e eu os tirei, segurando meu nojo, não vou mentir, e me perguntando a razão de ser daquela bebida e que eu não beberia com certeza. Mas para vocês verem que curioso, né? Parece que até algo similar
a carne, ou uma representação, e sensorialmente, provavelmente com sabor, eles oferecem lá como forma de tratamento, restituição das pessoas. Fica aí para a interpretação de quem quiser. Sei que eu não quis. E a moça ao meu lado falou que eu tinha que espremer 21 gotas de limão antes de beber. E eu falei que não ia beber. E o meu amor me chamou para ajudá-la a ajudar a avó. Tem alguém varrendo aqui embaixo do prédio, mas eu tenho que fazer agora. Desculpem. E eu deixo a janela aberta para não ecoar tanto. Elas me chamaram para mover uma mesa grande e eu sozinho assumi um lado, e algumas pessoas elogiaram a minha força. E eu sorri e falei uma besteira que foi: talvez eu tenha força por ainda estar vivo. Era uma piada, brinquei assim com eles. E ninguém se importou, porque captaram que a minha intenção era dizer que talvez fosse porque ter corpos mais densos, além do físico, eu tinha um corpo energético, que é um corpo mais densificado. E eles entenderam isso. O corpo energético, onde ficam os chakras, e é mais denso e precisa ser abandonado depois de que a gente morre. A moça tá que varre. Mas a teoria sobre ter mais força por causa disso, eu acho que é besteira. Meu amor ficou ao lado da avó, falando algo, e eu vi um livro num canto e folheei. Vi ilustrações, incluindo a de um cara com 6 braços, e foi aí que eu senti que eu ia acordar. E eu tentei ir até o meu amor, mas não consegui evitar. Acordei. Era 4h46 da manhã e escrevi esse relato num caderno antes de passar para o computador, só porque eu queria registrar melhor os detalhes. Se eu deixasse para fazer isso no dia seguinte, após dormir novamente, eu esqueceria muita coisa. Esse relato, inclusive, foi um resumo, porque o episódio durou bastante tempo. E aqui eu comento que parece que eu ter dobrado os exercícios ajudou, porque eu passei a fazer antes de dormir e no meio da madrugada. E eu falo que vou fazer isso 3 vezes, vou triplicar, né? Vou fazer 3 vezes, parar um pouco no meio do meu dia. Não sei se será possível, mas é a minha prioridade. O resto eu dou um jeito de fazer. Escrevi umas coisas aqui. Então, esse foi um relato de um momento que eu tive com ela, que eu considero ter sido ela, pelo tanto que eu foquei nela, pelo tanto que eu senti de energia dela, reconhecido, de toque, de segurar a mão, de abraçar, e pela situação toda, não ter tido cenas nas quais eu sentia que drenavam minha energia, ou ela querer se aproveitar da imagem dela, né, e se manter próxima a mim. Ela saiu várias vezes, isso tudo eu levo em consideração. E a avó dela era uma pessoa que se encaixa nesse perfil completamente. E ela tinha uma ligação muito forte com essa avó. Por isso eu acho extremamente plausível que tenha sido sim. Então recomendo para quem busca contato com entes que se foram, essa postura que eu mencionei, tá? Se você busca sair do corpo físico, que seja para aprender o máximo que você puder, para perder medo da morte, para entender que tudo continua, que tem esse processo, que por mais que seja catastrófico a forma como a gente sai, tem uns atenuantes. Sei de muitos relatos de pessoas que foram tiradas do corpo um pouco antes de acontecer, para não sentir o que aconteceu. E aqui tem uns trechos do meu amor falando como foi para ela, e faz sentido que seja assim. Ela pode ter sido tirada, mantida, adormecida, mas acordava. Quando acordava, ela via flashes do que estava acontecendo no cotidiano. E às vezes até poderia interagir, não sei. Teve momentos em que eu estive com a irmã dela, que coisas aconteciam na casa que não tinha ninguém e as coisas se moviam, TV que ligava no canal que ela assistia quando a gente chegava. Então tem umas coisas que indicavam que em alguns momentos ela estava próxima de nós, inclusive.
É isso. Muito obrigado por sua atenção. Se eu por acaso já li esse relato aqui no canal, alguém lembra e sabe qual vídeo é, me conte, porque eu olhei e não achei mesmo. Olhei todos, principalmente os que têm algum coração ou uma insinuação de coração, porque são os relatos nos quais eu falo algo sobre contato com o meu amor. Muito obrigado por sua atenção. Hasta.